A ansiedade é um tipo de mecanismo de proteção de cada organismo, animal ou humano. Então ele envolve uma série de reações que preparam o organismo para lidar com situações de perigo. Então isso pode envolver aumento no ritmo cardíaco, a sensação de falta de ar, o tremor, ou a pessoa ficar branca, né? Porque o sangue deixa de circular na periferia. Então são uma série de reações que têm como objetivo o ajustamento da pessoa às situações de perigo pelas quais ela passa. O personagem Eduardo, ele tem ataques de pânico. O transtorno de pânico é uma experiência muito sofrida que as pessoas passam, né? É uma presença de morte iminente. Então é uma coisa que causa uma perturbação muito grande, um medo terrível. Por isso que é chamado de síndrome do pânico, ou transtorno de pânico. A ansiedade é uma função cerebral útil. Entretanto, a ansiedade pode atingir algum grau onde ela começa a prejudicar o desempenho do indivíduo. E aí é o que nós chamamos de transtorno de ansiedade, quando a ansiedade se torna patológica. O transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade, um transtorno de ansiedade aguda. A pessoa está muito bem e de repente começa a passar mal, a ter um ataque de pânico, e esse ataque se repete e a pessoa começa a ter complicações devido a passar muito mal e não saber exatamente do que isso provém. 3/4 das pessoas que sofrem ataques de pânico podem desenvolver um quadro chamado agorafobia. No caso da agorafobia especificamente, são medos que ocorrem em situações variadas, em que a fuga possa ser muito difícil. Disparados muito pela pessoa estar nessas situações específicas, que normalmente elas começam a evitar se expor a essas situações. No caso da Carolina, por exemplo, ela evita andar de elevador, porque ela pensa que o elevador pode parar, ela vai ficar presa, e se ela ficar presa não vai conseguir sair, não vai poder, se for necessário, naquele momento, urgentemente procurar um médico, a emergência e tal. Então ela fica apavorada de andar no elevador, né? Ela também tem medo de ficar em filas, porque o carro fica distante, aí até chegar no carro a crise de pânico cresce. Então isso é tudo fonte de perturbação, um medo terrível. A agorafobia também pode acontecer sem que a pessoa tenha tido uma história de ataques de pânico, né? Por um desenvolvimento em função de inseguranças crescentes que a pessoa vai tendo na condução da sua vida. Então, tanto pode ser decorrente de ataques de pânico, quanto surgindo naturalmente, aos poucos, que vai fazer com que a pessoa tenha esse medo de estar se locomovendo, ou até mesmo ficando em casa sozinha. Muitas pessoas, como a Carolina, têm medo de passar em túneis, ficar engarrafada no túnel. É uma experiência muito assustadora, porque ela fica lá se vendo presa, sem poder sair, e pensando que desta vez ela pode vir a ter um ataque de pânico. Esses exemplos são muito comuns, né? Porque eles caracterizam exatamente as experiências que a gente vê com a maioria dos pacientes. Os outros quadros de ansiedade têm alguma diferença em relação ao transtorno de pânico, porque em nenhum dos outros quadros se caracteriza como sendo ataques de pânico recorrentes. O que mais frequentemente ocorre quando uma pessoa tem ataques de pânico é ela buscar emergências de hospitais. Quando chega na emergência do hospital, ela começa a ser atendida por um médico, e ele faz aquelas avaliações básicas, e a resposta que a pessoa obtém do médico é que ela não tem nada.
Só que do ponto de vista cardíaco, os médicos não a informam de que ela possa estar tendo algum tipo de transtorno, de perturbação, como transtorno de pânico. Nós encontramos pacientes que chegam nas emergências com um quadro de ataque de pânico, mas eles já passaram por inúmeros serviços. Tem pacientes que vão de médico em médico, especialista, e ninguém dá um esclarecimento adequado. É muito importante dizer para o paciente que ele tem sintomas sim, que estão ali por uma excitação de um sistema nervoso que está sobrecarregado por um pensamento preocupado, pela ansiedade que ele tem na vida dele. Cada vez mais o número de pacientes com ataque de pânico dão entrada na emergência e são pacientes que são atendidos na frente de muitos. Vai ocupar um médico que poderia estar atendendo outro paciente que tem realmente uma patologia cardíaca, uma arritmia, mil coisas que aparecem na emergência. Depois que o paciente percebe de uma forma mais clara que esses sintomas que ele está tendo estão vindo, na verdade, de um nível de ansiedade muito grande que ele tem, a partir daí ele passa a ficar muito aliviado. Já no consultório, o rosto se abre, vem o sorriso, é uma coisa impressionante a transformação que já existe ali na emergência. É importante o médico da emergência encaminhar o paciente para o cardiologista. Ele fica mais tranquilo e até dá uma credibilidade maior ao que foi falado pelo médico na emergência. Eu fui a hospitais, eu fui a emergências, várias emergências, e sempre eu ia num médico diferente. Eu fui uma vez num otorrino, porque eu pensei que fosse labirintite, a tonteira. Aí fiz todos os exames, não era. Depois disso eu fui no cardiologista e ela disse pra mim que eu tinha uma saúde de touro. Eu estava com a saúde melhor do que a dela. Aí eu sempre pensava que era uma coisa pior ainda. Eu falei, tô com câncer na cabeça. Só pode ser isso, pra me sentir tonteira, não é labirintite, eu tô com câncer, um tumor na cabeça. Eu achei que fosse uma doença física. Depois do exame que eu fiz, piorou, porque não deu nada. Ele achava que era hereditário, perguntava se meus pais eram muito nervosos, meus avós, uma família é muito nervosa, como é que vocês agem dentro de casa? Então, tal pai, tal filho, tal mãe, tal filho. Então, não tinha um diagnóstico, é hereditário. Nasceu assim porque vocês são assim. E isso ficou com uma bola de neve crescendo. E até achar o diagnóstico certo, demorou aí uns 6 meses. Eu acho que no meu caso foi muito tranquilo, porque eu fazia mestrado em psiquiatria, então eu já sabia quais eram os profissionais que eu tinha que procurar. Então, logo após o diagnóstico, eu fui direto procurar um tratamento psiquiátrico e um tratamento psicológico junto. Então, acho que foi bem tranquilo, mas eu não acredito que seja sempre assim. Acho que as pessoas têm muita dificuldade em ter o diagnóstico do pânico. O transtorno de pânico, apesar de trazer consequências psicológicas, comportamentais e até familiares, sociais, ele é um distúrbio bioquímico do cérebro, onde a pessoa está muito bem e de repente passa mal. Esse passar mal é uma descarga, principalmente de noradrenalina, que resulta em vários sintomas que caracterizam o ataque de pânico. Ninguém sabe exatamente o que causa o transtorno do pânico. Existem algumas hipóteses psicológicas e hipóteses químicas neuroanatômicas. Um fator que há assim, uma grande certeza é o fator genético. Isso é comprovado porque quem não tem nenhum familiar com transtorno de pânico terá uma chance de 1 a 2% de desenvolver isso durante a vida. Já quem tem um parente de primeiro grau, a chance aumenta para 15%, 17%. E isso pode aparecer em qualquer momento da vida do indivíduo. Em alguns com transtorno de pânico, tem uma sensibilidade maior a alterações de pH, principalmente alterações abruptas de pH. E isso se vê muito em testes respiratórios com esses pacientes e em alguns testes químicos também.
Uma outra hipótese neuroanatômica para o pânico é a hipótese do circuito do medo, ou neurocircuito do medo. Ela envolve alguns núcleos principais, entre eles a amígdala cerebral, que seria assim um núcleo cerebral mais responsável pelo medo. Seria o grande núcleo do medo e que todos os outros se ligariam a ele. Mas também está envolvido o pré-córtex frontal, o hipotálamo, o hipocampo, o lóculos cerúleus, enfim, vários outros núcleos cerebrais que têm uma ligação direta com as vísceras periféricas, com o coração, com a respiração, com o sistema autonômico, e tanto esses núcleos podem gerar impulsos e provocarem, vamos dizer assim, sintomas. Uma pessoa tendo alguns desses sintomas periféricos também iria disparar alguns núcleos cerebrais para eles resultarem numa compreensão do que é o transtorno de pânico. Essas hipóteses neuroanatômicas, elas são hipóteses assim que envolvem grandes núcleos ou regiões do cérebro, mas na realidade elas são apenas os locais onde ocorrem os distúrbios neuroquímicos. Hoje em dia já se tem uma ideia que existe algum distúrbio possivelmente visível através de métodos de neuroimagem no cérebro do indivíduo com transtorno de pânico. Eu achei que eu fosse morrer, uma sensação muito ruim, meu coração disparou, eu tinha muita falta de ar, eu achei que eu estava tendo um AVC, alguma coisa assim. A minha vida parecia que estava parando. É basicamente uma pessoa que tem câncer e sabe que vai morrer, só que a gente não morria. A gente morria por dentro, a gente não, fisicamente não tinha nada. Então, a nossa vida parava, tudo parava, as pessoas trabalhavam e eu me achava normal. Eu me achava incapaz. Eu achava que eu não deveria ter vindo ao mundo. Meu primeiro ataque de pânico, eu me lembro de ter sentido tonteira, muita tonteira, um aperto no peito, o coração acelerado. Pensei que tivesse tendo um infarto. Vou cair duro para trás e vou morrer. O tratamento do transtorno de pânico envolve duas vertentes principais: o tratamento farmacológico e técnicas cognitivo-comportamentais. O tratamento farmacológico, ele visa principalmente o bloqueio dos ataques de pânico. É assim a peça-chave do tratamento farmacológico, é evitar com que o paciente tenha novos ataques de pânico e complique o seu transtorno ainda mais. Já as técnicas cognitivo-comportamentais envolvem muito mais o controle da cognição, do pensamento em relação a temas hipocondríacos. Será que eu vou passar mal ou não vou passar mal? Envolve técnicas de relaxamento, de respiração, e envolve também a parte de enfrentar gradualmente as fobias e vencê-las. O tratamento medicamentoso, ele envolve dois tipos principais de remédios: os ansiolíticos, que são principalmente os benzodiazepínicos, ou os antidepressivos, que existe uma série de antidepressivos no mercado, mas principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são os mais utilizados hoje em dia devido ao seu perfil de segurança. O uso da medicação tem que ser sempre feito com orientação médica, porque esses remédios podem trazer algumas interações medicamentosas e alguns efeitos colaterais, onde a orientação médica é importante para evitar complicações do próprio tratamento. Já em relação a quanto tempo o paciente deve permanecer em tratamento, isso varia muito de caso a caso. O uso de medicações antidepressivas ou benzodiazepínicos no transtorno do pânico resulta num controle imediato do lóculos cerúleus, aquele núcleo cerebral responsável pela descarga de noradrenalina. A recuperação do funcionamento adequado desse núcleo resulta em uma comunicação direta ao sistema límbico, onde há uma diminuição do nível basal de ansiedade do indivíduo.
esse nível de ansiedade basal diminuída faz com que o indivíduo melhore do seu quadro geral, e isso também é transmitido ao lobo pré-frontal, que faz com que o indivíduo comece a compreender a sua melhora, a notar que começa a enfrentar as situações temidas de uma forma mais segura e começa a esquecer gradativamente que ele se preocupa com passar mal a qualquer momento. A técnica cognitivo-comportamental parece funcionar no mesmo circuito sináptico, no mesmo circuito de comunicação entre os núcleos cerebrais, mas no sentido oposto. O indivíduo aprende técnicas de relaxamento, aprende técnicas de controle da respiração, aprende técnicas de verificar quais são as evidências para ele ter aqueles pensamentos catastróficos, começa a controlar isso através do lobo pré-frontal. Isso é comunicado através de sinapses ao sistema límbico e ele começa a controlar a sua ansiedade de uma forma geral. Esse controle maior da ansiedade, através de todas essas técnicas, resulta também numa comunicação ao lóculos cerúleus, esse outro núcleo cerebral responsável pelos ataques de pânico, e ele começa a ter uma facilidade maior em controlar os seus ataques de pânico. Então, todas as técnicas de tratamento, sejam farmacológicas ou psicoterapêuticas, elas irão agir nos mesmos núcleos cerebrais, talvez apenas por caminhos diferentes. A terapia cognitivo-comportamental, ela enfatiza um pouco mais a importância dos processos cognitivos, que são os processos através dos quais nós conhecemos o mundo, então de respeito ao processo de percepção, de interpretação de acontecimentos, de raciocínio, de memória, de imaginação. Então, esses processos têm uma importância fundamental no funcionamento das pessoas, porque tem a ver muito com as interpretações que as pessoas fazem dos acontecimentos, que são a origem dos sentimentos e dos comportamentos que elas apresentam. Quando uma pessoa pensa isso, que alguma coisa não devia estar acontecendo, isso vai gerar o quê? Medo, ele vai ficar apreensivo, né? Aí isso vai gerar sensações, o que vai confirmar que tem alguma coisa de errado, o que vai gerar mais sensações, o que vai confirmar, e assim numa espiral rapidamente a pessoa acaba tendo um ataque de pânico. Em decorrência de quê? De interpretações progressivamente catastróficas que as pessoas fazem a partir das sensações que elas experimentam no próprio corpo. Fatores de vulnerabilidade biológica também são fatores importantes. E o Barrow chamou a atenção de uma forma muito apropriada dessa questão do alarme falso, né, que esses estresses podem produzir um primeiro ataque de pânico, que ele chama de alarme falso porque ele aponta para coisas que nunca se realizam, mas que tem como efeito produzir esses dados interoceptivos, quer dizer, um aumento no ritmo cardíaco, um aumento no ritmo respiratório, que acaba ficando associado, condicionado a novos ataques de pânico, por poderem provocar esses novos ataques, mesmo sem mediação cognitiva. E em decorrência disso, isso pode também produzir as vulnerabilidades psicológicas, que vão ser, por exemplo, esse quadro de agorafobia, em que as pessoas podem desenvolver dificuldades de conseguir se locomover com independência nas suas vidas. Esse tratamento está sendo concebido como contendo 3 grandes momentos. No primeiro momento, a pessoa vai ser informada sobre a fisiologia e a psicologia do medo e da sua ansiedade, os processos respiratórios, assim, etc. Num segundo momento, dadas essas informações, ela vai desenvolver, adquirir habilidades de manejo dessas crises, né, que vão envolver treino respiratório, que vão envolver a aceitação das sensações, que vão envolver a exposição a situações que perturbam o seu próprio organismo. E num terceiro momento, isso vai envolver um objetivo de ajudar as pessoas a fazer uma reestruturação nas suas vidas, de maneira, na forma como elas vivem as suas vidas. Porque, em geral, essas pessoas se baseiam em crenças irracionais que estão na origem de funcionamentos perturbados que elas podem apresentar. O sistema nervoso autônomo, ele é responsável por coordenar todas as nossas funções do organismo que não necessariamente precisam de um comando voluntário.
Então, por exemplo, o coração bate sem a gente precisar comandar. O pulmão, né, o sistema respiratório funcionam sem a gente necessariamente querer. Eles vão funcionando e apenas a gente pode influenciá-los. Respirar mais rápido, mais devagar e assim por diante. Só que, no caso de uma pessoa com medo, o que acontece? O sistema nervoso autônomo é ativado e ele manda neurotransmissores para o organismo inteiro, que se ativa como um todo. E essa ativação realmente ocasiona para o sujeito uma série de sensações desconfortáveis, mas no fundo elas têm uma função essencial para a nossa sobrevivência, que é a de defesa do nosso organismo. Algumas dessas reações são um aumento no batimento cardíaco, então o coração acelera. Para quê? Para bombear o sangue mais rápido por todo o organismo. E aí isso faz com que trocas gasosas se processem mais rápido, trocas de nutrientes, o sangue vá por todas as partes do corpo. A respiração ela também acelera. Para quê? Para que a gente coloque mais oxigênio para dentro, jogue o gás carbônico para fora e esteja mais pronto para a ação. São reações que, por um lado, geram um desconforto, porque o coração fica saltando pela boca, a gente tem uma sensação, às vezes, de não conseguir respirar direito, mas, no fundo, tem toda uma função dentro do nosso organismo, que é de preparação dele para a sobrevivência. Em contrapartida, nós temos também o sistema nervoso autônomo parasimpático, que vai nos ajudar no reestabelecimento do nosso organismo, na normalização das nossas funções fisiológicas. Então, o sistema nervoso autônomo simpático ativa o organismo, liga ele para o combate, para a defesa, para a sobrevivência. E o parasimpático restabelece esse organismo, faz com que ele se sinta melhor. É o que acontece, por exemplo, quando a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente pode ter vindo de um dia terrível ali, de várias coisas, de batalhas e tal, mas dormimos e acordamos bem melhor, restabelecidos, recarregados para um novo dia. Então, isso nós podemos fazer voluntariamente. Nesse sentido, nós influenciamos tanto o sistema nervoso autônomo simpático, pensando, por exemplo, que estamos em perigo quando não estamos, ou pensando que está tudo bem, raciocinando que ele não é um momento para estar em alerta, reagindo a alguma coisa que na verdade não é perigosa, como por exemplo os batimentos cardíacos, uma respiração mais ofegante e assim por diante. Muitas pessoas passam por experiências de estresse. Todos nós passamos, né? Às vezes até em condições positivas da vida. O estresse produz ativação do sistema nervoso simpático. E a ativação do sistema nervoso simpático vai produzir uma série de reações no nosso corpo, caracterizadas por um aumento do ritmo cardíaco, por um aumento do ritmo respiratório, sudorese, tremor, formigamento. Se isso está acontecendo, e não devia estar acontecendo, consequentemente, eu devo estar com alguma coisa errada. Quando a pessoa pensa isso acaba produzindo uma confirmação que vai gerar mais sensações, isso vai rapidamente crescendo até se transformar num ataque de pânico. Quando uma pessoa desenvolve agorafobia, isso envolve a antecipação de que em determinadas situações ela vai experimentar a ansiedade. Se eu sempre sinto medo nessas situações, eu vou passar a evitar me expor a essas situações. E aí ela então vai estar fortalecendo o ciclo de esquiva dela, que vai fortalecer a agorafobia. Então, para a gente superar isso, a gente vai ter que quebrar, romper esse ciclo, fazendo com que a pessoa se exponha a essas situações de uma forma planejada, gradual, de longa duração, para que ela possa aprender que aquela ansiedade que ela sente não acaba provocando aquelas coisas que ela pensa que vai provocar. Após essa primeira etapa de informações, aí vai começar a segunda etapa, que vão ser as estratégias de manejo da ansiedade. A estratégia CALMS é uma estratégia de manejo da ansiedade. O que envolve fundamentalmente a estratégia CALMS? Uma pessoa que já está informada do mecanismo da fisiologia e da psicologia do medo e da ansiedade, ela já vai ter compreendido que essas sensações que ela experimenta não são perigosas, que ela pensa que vai morrer e não morre, ela pensa que vai ficar sufocada e não fica, ela pensa que vai perder o controle e não perde,
ela já descobriu que sentir essas coisas pode não ser perigoso, mas isso não significa que isso deixe de ser desconfortável. Então, a estratégia Calmos foi desenvolvida para a pessoa adquirir ou desenvolver determinadas habilidades que permitam a ela manejar essas crises de forma a diminuir a perturbação causada. A estratégia Calmos, ela consiste de 8 passos, em que cada letra representa um passo. O primeiro passo consiste em aceitar a própria ansiedade. É o conhecimento que ela tem de que aquelas interpretações que ela faz não se confirmam. O segundo passo envolve contemplar as coisas em volta de si. É um passo relacionado à distração. O terceiro passo diz respeito à pessoa agir com a própria ansiedade. O quarto passo vai envolver estratégias relacionadas à respiração. No passo 4 do Acalme-se, nós temos a estratégia Libere o ar dos seus pulmões. Para o paciente com pânico, essa estratégia é fundamental, porque vai ensiná-lo que respirar mais rapidamente, que gera determinadas sensações de ansiedade, não necessariamente é perigoso, assim como respirar mais profundamente lhe gera sensações de bem-estar. A estratégia respiratória ela é composta de 3 partes. A primeira delas é a hiperventilação, a segunda, o treino respiratório, e a terceira, a respiração diafragmática. Na hiperventilação, nós estimulamos que o paciente respire de forma ofegante. Isso faz com que ele tenha algumas sensações como taquicardia, sudorese, às vezes um enjoo, uma tonteira, similares àquelas quando ele tem pânico. E aí ele percebe que, bem, senti isso e não tive nada demais, não passei mal. Ou seja, estimulamos ele a se acostumar com essas sensações de ansiedade. No treino respiratório, que é uma respiração para acalmar o organismo, para ativar o sistema nervoso autônomo parasimpático, nós estimulamos que ele inspire profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca, lentamente, de uma forma natural. Só que fazendo isso tudo dentro das mãos. Então nós orientamos que ele faça uma conchinha com as mãos e coloque essa conchinha na frente do nariz e da boca. Então ele inspira pelo nariz e solta o ar pela boca, tudo dentro da mão em forma de concha. Na respiração diafragmática, nós estimulamos que o paciente ele conte até 3 inspirando profundamente. 1, 2, 3. Segure o ar durante 3 tempos. 1, 2, 3 e solte o ar 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim continuamente. Então o batimento cardíaco volta ao normal, a respiração se restabelece, ele fica com uma sensação de bem-estar, de relaxamento, e são essas as sensações esperadas após essas respirações. É possível que um paciente até se sinta um pouquinho tonto ao iniciar essas respirações, mas com o tempo é importante que ele vá persistindo, porque ele vai desenvolvendo um novo padrão respiratório que pode ser mais facilmente acessado no momento em que ele está passando mal, ou se sente ansioso ou tenso. O quinto passo vai envolver, fundamentalmente, ela repetir os 4 passos anteriores. Depois, o 6º passo vai ser o passo estritamente cognitivo, de examinar os pensamentos, as interpretações que ela está fazendo. E se ela seguiu esses passos todos, o passo seguinte vai ser sorria, você conseguiu, porque com os próprios recursos dela, ela conseguiu superar aquela crise. E finalmente, em função desse aprendizado dela, ela poderá estar preparada para lidar no futuro com mais aceitação em relação a novas crises de ansiedade, que ela já terá entendido que uma coisa é experimentar a ansiedade, outra coisa é ter ataques de pânico. Ela estará qualificada, capacitada a experimentar mais crises de ansiedade, mas não mais ataques de pânico. Você já aprendeu aqui na terapia que a forma como você interpreta uma situação gera os seus sentimentos, seus comportamentos, suas reações fisiológicas. Tá? Então hoje você vai aprender uma estratégia que se chama registro de pensamento disfuncional. Tá? Nesse registro você vai ser capaz de identificar os seus sentimentos, o pensamento que está gerando esse sentimento, né? E você vai poder fazer um questionamento desse pensamento, que a gente chama de pensamento automático, né? E a partir desse questionamento você vai poder transformar
esse pensamento em um outro. Tá? Conseguindo mudar esse pensamento, provavelmente o seu sentimento também vai, seu sentimento desconfortável vai diminuir de intensidade. Tá? Então, me relata uma situação na qual você sentiu esse desconforto. Aquele dia que eu falei pra você que eu fui na livraria, tinha muita gente, eu fiquei um pouco ansiosa, que eu achei que eu não ia conseguir ficar ali, que eu não ia dar conta disso, aí teve uma hora que eu desisti, aí eu larguei o livro e não consegui ficar ali, eu fui embora. Eu então, na fila da livraria? Na fila da livraria. Tá. Então, vamos registrar, então, essa situação? Tá. Então, anota aqui quando foi, né, em que dia que foi, quando foi, com quem você estava, onde... Anota todos esses sentimentos negativos aí. De 0 a 100, sendo 0 nada e 100 o máximo, o quão forte foram esses sentimentos? Acho que foi 80. Tá, então anota aí 80. Tá? Então, nessa parte aqui dos pensamentos automáticos, você vai anotar o que passava pela sua cabeça instantes antes de você se sentir dessa forma. Tá? Então, qual foi o pensamento que passou pela sua mente quando você começou a sentir essa reação de medo, de ansiedade? Pode escrever aqui? Pode. Mais ou menos isso. Tá. Então você pensou lá, quando eu estava parada na fila, que aquela reação de ansiedade ia começar de novo, você ia perder o controle. Ia passar mal e ia quis evitar, quis ir embora. Tá. E o que de pior poderia acontecer? Morrer, cair duro ali. Ok. Então esse é o pensamento catastrófico que você teve, que estava gerando esses sentimentos ruins. Tá ok? Agora nós vamos questionar esse pensamento e tentar buscar uma resposta alternativa. Tá? Ou seja, quais são as evidências que você tem a favor e contra esse pensamento? Tá? Então vamos pensar juntos aqui. Quais são os fatos que provam que você de fato teria esse ataque de ansiedade, não suportaria essa reação de ansiedade e morreria? Existe algum fato, alguma evidência que prove que esse pensamento seu é verdadeiro? Não, porque eu nunca morria. Então, isso é uma evidência que vai contra o seu pensamento, né? Além disso, recentemente você fez alguns exames, né, de check-up, exames de sangue, com exames cardiológicos. Então, o que esses exames acusaram? Nada, né? Então, essa é mais uma evidência de que provavelmente aquilo era apenas uma reação de ansiedade. É extremamente desconfortável, mas não é algo perigoso. Então, nesse registro de pensamento, você vai tentar fazer exatamente isso, buscar evidências a favor e evidências contra esse pensamento. A partir daí, você atinge uma resposta alternativa, né? Então, tenta formular uma nova frase, um novo pensamento, a partir disso tudo que a gente conversou, começando pela palavra apesar de. Tá, tipo assim, apesar de eu ter ficado ansiosa... eu sei que eu não vou morrer porque eu fiz o exame e não tinha nada. Exatamente. Esse é um exemplo de um pensamento alternativo, que a partir do registro de pensamento você seria capaz de atingir. Tá? Substituindo esse pensamento primeiro, que era catastrófico, né? Vou ter um ataque de ansiedade, vou morrer. Por esse outro pensamento, né? Estou tendo uma reação de ansiedade, isso é desagradável, mas não é terrível.
Reavalie agora seus sentimentos, né? Essa reação que você teve de ansiedade, de medo, de 0 a 100, seria o quão forte esse sentimento? Se eu mudar a forma de pensar? Exatamente. Daí melhora. Melhora em quanto? De 0 a 100? Melhora 90. Então, você diria que o seu medo de 0 a 100 está o quão forte? De 0 a 100. Quando eu penso dessa outra forma? Depois que você atingiu esse pensamento alternativo. Acho que o meu medo fica bem pequenininho. Então, de 0 a 100, você conseguiria graduar? Sei lá, de repente mudando minha forma de pensar, o medo dessa outra forma aí vai para 10. Então, houve uma grande redução. Então, a forma como você pensa, né, a forma como você interpreta essa situação, né, de estar numa fila na livraria, né, e não ter que ficar parada ali dentro daquela situação, a forma catastrófica como você pensou a primeira vez é que estava gerando esses sentimentos negativos, essas reações fisiológicas todas, tá? Então, a partir desse registro de pensamento, você vai ser agora capaz de questionar o pensamento, tá? E talvez transformá-lo em outro. Na hora que vier, aí... Sempre que você vivenciar alguma situação que é desconfortável para você, você registra qual foi a situação, qual foi o sentimento, o pensamento. A partir daí, você vai poder fazer um questionamento desse pensamento para poder transformá-lo em outro caso esse pensamento seja distorcido. É igual eu fiz aqui, né? Exatamente. Você vai seguindo passo a passo essa estratégia dentro das colunas. Tá ok? Tá bom. Então tá. Então você pode levar essa atividade, né, para casa, e aí sempre que você se deparar com algum sentimento negativo, desconfortável para você, você vai até o registro de pensamento e faz esse registro, tá? Caso esse pensamento seja distorcido, né, é provável que você consiga fazer um questionamento dele e transformá-lo em outro. Ok? Tá bom. Então tá. Então você já tem aqui no seu livro o registro em branco, né? Basta você fazer alguma cópia e preencher quando for necessário. Tá bom. Tá ok? Então tá. Obrigada. Nada. Uma estratégia muito desejável no tratamento do paciente que sofre com transtorno de pânico e agorafobia é a estratégia de exposição interoceptiva. Essa estratégia ela consiste num conjunto de exercícios que é feito com o paciente dentro do consultório e ele é estimulado através desses exercícios a sentir determinadas sensações corporais que muitas vezes ele sente quando ele experimenta um ataque de pânico. Nesse sentido, é muito importante que ele sinta as sensações, sim, através dos exercícios e visualize que elas não têm nenhuma relação com morte iminente, desmaio e assim por diante. O paciente, nesse momento, já está num ponto do tratamento em que ele entende que a sua ansiedade não é perigosa e que ele pode experimentar reações corporais normalmente no seu dia a dia. Seja devido a uma disfunção química, seja devido a uma questão de estar chateado com um problema no trabalho, não importa. O importante é que as suas sensações são inofensivas. Então, nós temos sacudir a cabeça de um lado para o outro durante um certo tempo, por exemplo, 30 segundos, e aí nós estimulamos o paciente a perceber o que ele está sentindo após esse exercício. Ficar em pé e colocar a cabeça para baixo durante 30 segundos e rapidamente levantar. Nós também estimulamos que ele corra parado durante 60 segundos. Isso faz com que o batimento cardíaco dele acelere, a respiração fique mais ofegante, ele sinta um certo cansaço corporal. Prender a respiração até não conseguir mais. Tentar tensionar todos os músculos do corpo. Então ele fica numa posição bem tensa, enrijecendo braços, pernas e toda a musculatura facial, do tronco, durante 60 segundos. Um dos exercícios que rapidamente provoca sensações corporais no paciente é ficar de pé, com o dedo apontado em direção ao teto e girar em torno de si mesmo, olhando para a ponta do dedo ou para o ponto no teto. Quando o paciente faz esse exercício, ele rapidamente sente tontura e deseja parar o exercício e percebe que, mesmo sentindo uma grande tontura, ele não desencadeou ali um ataque de pânico ou passou mal por causa disso. Hiperventilar, né, que seria aquela primeira respiração que nós realizamos na estratégia respiratória.
respirar por um canudo fino, em que ele pega um canudo bem fininho, coloca na boca, tampa o nariz com a mão e respira apenas por esse canudo, tanto na inspiração quanto na expiração, soltando o ar bem lentamente. E isso é muito agoniante para muitos pacientes, porque eles sentem que o ar não está entrando suficientemente bem, e aí eles até querem interromper a estratégia, mas é importante que o terapeuta reforce a necessidade da continuidade, para que ele se acostume com aquela respiração e possa ver que não é perigosa. Olhar continuamente a sua imagem no próprio espelho, assim como olhar continuamente uma luz fluorescente no teto, e tentar ler logo em seguida, assim como olhar continuamente um ponto na parede. E aí nós pedimos sempre, após cada exercício, que ele perceba a intensidade das suas sensações. Bem, então, quanto de 0 a 10 você está sentindo, por exemplo, taquicardia, caso ele mencione esta sensação fisiológica. O quanto essa sensação é similar com a sensação que você teve quando experimentou um ataque de pânico, de 0 a 10. E o quanto você está ansioso com essa sensação neste momento. Isso vai ajudando o paciente a visualizar que ele sente as sensações, que às vezes elas são bem similares e que não por isso ele está passando mal. Então, nesse momento, ele desvincula a situação de sentir sensações corporais e ter ataques de pânico. Ele passa a se acostumar com as suas sensações corporais, e este é o propósito desta estratégia, que ele se habitue com as suas sensações. A estratégia de exposição situacional para aquelas pessoas que sofrem de agorafobia vai envolver fundamentalmente a construção de uma hierarquia de exposições a situações que são fonte de receio para essas pessoas. Então, isso vai envolver pequenos passos em relação aos quais a pessoa vai ser exposta com uma duração prolongada. O que significa uma duração prolongada? Uma duração de 30, 40, 50 minutos, mas com base na suposição de que a pessoa precisa experimentar uma redução da ansiedade para que então ela possa passar para um novo passo. Essas exposições, além de serem graduais e prolongadas, elas precisam ser sistemáticas, porque não adianta a pessoa fazer uma vez um dia e só na semana seguinte. Ela precisa fazer com regularidade, praticamente, se possível, todo santo dia. Vamos pensar no exemplo da Carolina. A gente vai gradualmente, vai primeiro conseguir fazer com que a Carolina se disponha a sair um pouco da sua casa, vai um pouco, meio quarteirão, um quarteirão longe da sua casa, o que vai produzir nela sensações de ansiedade ou desconforto, né? Porque ela vai estar se vendo mais ameaçada ali, né? Em função de poder ter uma nova crise, alguma coisa assim. Então a ansiedade dela vai aumentar. E a recomendação é, ok, a ansiedade vai aumentar, mas você mantenha-se nessa situação e use aquelas estratégias que você adquiriu através do seu treinamento. Você vai aprender a aceitar as sensações de ansiedade, distrair-se, respirar, examinar os pensamentos, como um primeiro passo para ela conseguir reduzir o desconforto que ela poderá estar experimentando. E com certeza, depois de algum tempo, a ansiedade vai baixando até acabar. É importantíssimo que essa exposição tenha uma longa duração, para que a pessoa possa aprender que a ansiedade dela diminui, né? Inevitavelmente. O ideal é que o terapeuta vá no início com o paciente, para ele entender exatamente o que se requer que ele faça. E dessa maneira, o paciente, tendo visto como é que a coisa é feita, ele pode ou seguir sozinho ou seguir com a companhia de algum familiar, para ele ir aos poucos conseguir recuperar a sua mobilidade. A terceira fase do tratamento é, para mim, uma das fases mais importantes. A ocorrência de ataques de pânico é um sinal de que a pessoa pode estar conduzindo a vida dela de uma forma inapropriada, baseando-se em crenças falsas que ela as toma como sendo verdadeiras para orientar a sua própria vida. Eu queria ser amada por todos.
Esse negócio de não ser amada significa ser rejeitada. E era muito duro para mim. Eu ficava numa depressão horrível. Uma primeira crença é a ideia de que ela tem que ser aprovada e amada pelas pessoas com quem ela convive, né, que são importantes para ela. E, na verdade, isso não é verdadeiro, porque ninguém é amado o tempo todo pelas outras pessoas. A ideia de que deixar de ser amado ou aprovado por alguém é o fim do mundo é falsa. Mesmo que eu não gostasse de uma pessoa, eu achava que a pessoa deveria gostar de mim. Então, um primeiro movimento seria ajudar as pessoas a questionarem um pouco esse tipo de suposição que elas fazem e que pode estar na origem de uma outra dificuldade que pacientes com pânico costumam apresentar. Quem se baseia muito na crença que ela tem que ser amada ou aprovada é uma pessoa que não consegue ser assertiva, que não consegue expressar os seus próprios sentimentos, não consegue expressar as opiniões que ela tem sobre as coisas. Ela fica com medo de ser reprovada pelas outras pessoas. Um segundo tipo de trabalho que é feito é questionar aquela crença relacionada à ideia de uma pessoa ter que fazer tudo perfeitamente, né? Pessoas que têm pânico são extremamente perfeccionistas. Elas querem fazer tudo certo, têm um medo muito grande de que possam estar fazendo alguma coisa errada, e isso pode ser fonte, certamente, de muita ansiedade, o que acaba gerando estresse, que acaba favorecendo ataques de pânico. Então, uma maneira também de diminuir no futuro a probabilidade de reocorrência de ataques de pânico é fazer com que as pessoas sejam mais tolerantes com as suas imperfeições, poder entender que mesmo que elas possam se dedicar de forma eficiente às coisas, elas não podem ser absolutamente exigentes quanto a um funcionamento perfeito que elas têm em relação às suas vidas. Eu não aceitava errar. Eu era também muito criticava muito as pessoas. E achava que tinha que fazer as coisas certas. Tinha que botar a cadeira no local certo, arrumar, não podia ter uma bagunça, limpar, não podia ter poeira, nada, tudo tinha que ser certo. Então, isso sufocava muito. Eu acho que começou na época do vestibular. Né? A gente, quando está fazendo vestibular, passa por uma pressão muito grande, e aí você quer ser reconhecido pela sua família, pelos seus amigos. Eu acho que esse tipo de pensamento, na minha cabeça, começou nessa época. E aí, quando você faz pós-graduação, mestrado, doutorado, eu acho que é uma coisa que fica muito assim, existe uma pressão muito grande, né, de você ser reconhecido, de você publicar artigo, de você ter trabalho, essas coisas todas. Tanto que o pânico aconteceu durante o meu mestrado. Então, eu acho que essas situações assim, de pressão, elas ajudam você a construir essas crenças, né? Hoje eu sei dar a volta e de saber que eu sou humana, somos humanos, que nós erramos, como eu disse anteriormente. Não sou mais tão, assim, tem que sair tudo perfeito. Não. Dei uma topada, se eu der de novo, amanhã eu vou aprender. Eu sou humana. E, finalmente, o terceiro tipo de intervenção diz respeito às pessoas poderem ser mais tolerante com as sensações que elas sentem e ser mais tolerante quando as coisas não saem do jeito que elas querem. Quando uma pessoa fica intolerante quando as coisas não saem do jeito que elas querem, elas também vão ser intolerantes com as sensações de ansiedade que elas experimentam. E quanto mais intolerantes elas ficam com as sensações de ansiedade, mais elas vão estar ajudando a manter esses ataques, essas crises de pânico. As coisas tinham que ser do jeito que eu queria. Porque era como se eu escrevesse num diário. Eu quero a folha branca pintada de preto, vermelho e amarelo. Se fosse um azul ali, eu ficava doida. Ficava. Aquilo pra mim era uma morte. Então tinha que sair do jeito que eu queria. Antigamente, eu ficava extremamente ansiosa se as coisas não aconteciam do jeito que eu queria. Eu não me lembro assim de uma situação em particular, mas eu acho que a minha vida inteira eu fui assim.
Ficava muito ansiosa e tinha que acontecer do jeito que eu queria, senão era o fim do mundo. Eu era controlador. Eu achava que uma coisa que saiu fora do meu controle vai acontecer alguma coisa terrível e vai acabar com tudo. Não vai dar certo. Eu achava que tudo tinha que estar sob controle. As pessoas tinham que estar sob controle, a minha volta. As situações tinham que estar sob controle, a minha volta. A chuva. Se chover, como é que eu vou fazer? Entende? Eu meio que queria controlar todas as situações. O primeiro passo é questionar a fundamentação dessa crença, e o segundo passo relacionado é começar um treino assertivo para as pessoas começarem a ser mais capazes de afirmar as suas próprias opiniões e sentimentos. Então, a assertividade é um tipo de comportamento que se caracteriza fundamentalmente pela expressão direta, honesta e adequada dos próprios sentimentos. Nós estamos falando de um comportamento direto, objetivo, claro, na expressão dos nossos pensamentos e sentimentos, em que a gente busca realmente modificar as coisas que não nos agradam, ou então pedir o que nós desejamos, ir atrás do que nós queremos, mas isso na relação com as pessoas e de uma forma sempre educada, sempre cordial, sempre buscando ali uma negociação, quando sempre que possível, né? Nem sempre isso é possível, mas a indicação de um caminho assertivo, ele realmente traz muitos bons resultados para a pessoa. Então, existem 3 tipos de comportamento que a gente identifica. O passivo, que é aquele que não fala o que pensa, não fala o que está sentindo, fica chateado com o outro e não busca modificar a situação. Temos também o agressivo, que sente raiva e joga essa raiva para fora de uma forma que machuca o outro, xingando o outro, às vezes até fisicamente, e gera para ele mesmo consequências negativas a longo prazo ou até mesmo a curto prazo, como a mágoa, o ressentimento e assim por diante. Então a gente tem esses 2 tipos de comportamento que no fundo às vezes geram mais problemas. E nós temos também o comportamento assertivo, que é esse que a gente estimula dentro da terapia, dentro de um processo de reestruturação existencial. Que seria o quê? Estimular a pessoa a falar o que pensa, a falar o que sente, de uma forma objetiva, educada, visando resolver o seu problema, estar bem consigo mesma. Isso não machucando o outro, claro, não passando por cima do outro. Então é um comportamento que respeita a si e ao próximo. Então, esse estímulo da assertividade diz respeito a você sentir raiva, sim, quando sentir, mas expressar ela de uma forma a resolver o seu problema e não criar mais problemas. Fundamentalmente, o que está envolvido na área de assertividade é a pessoa elogiar e saber receber elogios por parte de outras pessoas, a pessoa ser capaz de dizer não para solicitações que ela julgue inapropriadas por parte de outras pessoas, ou reclamar da comida que veio fria quando devia vir mais quente, ou da bolsa que ficou com defeito rapidamente. Então, se queixar de comportamentos ou de serviços que outras pessoas prestaram que foram insatisfatórios. Também pode envolver pedir coisas a outras pessoas, né, e pedir mudanças no comportamento de outras pessoas. Ou eu era muito passivo, as pessoas me pediam uma coisa que estava além da minha capacidade e eu me sacrificava para fazer, ou eu era agressivo. Eu brigava com elas, dizia que não ia fazer, mas eu brigava com elas. E ele disse para mim que quando eu fosse na terapia, no dia da terapia, eu perguntasse o que era assertividade, que elas iam me explicar o que era. Elas me explicaram o que era, que o comportamento assertivo era você minimizar os danos. Eu não posso fazer, mas eu não preciso brigar, porque eu não posso fazer. Eu botei isso em prática no dia seguinte. Eu cheguei no trabalho no dia seguinte, meu chefe queria que eu fizesse uma coisa que era uma coisa completamente, assim, não era uma coisa completamente impossível. Mas eu estava fazendo outras coisas. Ele me pediu para fazer várias coisas. Eu falei, não, tem mais pessoas aqui, eu não posso fazer tudo sozinho. E ele ficou sem chão e eu adorei. Eu aprendi nunca mais desistir disso. Trabalho em grupo. Todas as pessoas têm a sua parcela de trabalho. Para ajudar as pessoas a mudar um pouco esse tipo de crença, o que a gente faz é desenvolver duas estratégias, né? Uma é o chamado curtograma, que na verdade diz respeito
o que as pessoas curtem fazer ou não curtem fazer, né? Porque muitas pessoas são perfeccionistas porque elas nem se preocupam em fazer aquilo que elas gostam. Elas apenas fazem aquilo que elas devem fazer, né? Quanto mais elas funcionam dessa maneira, menos atenção elas dão para fazer aquilo que é importante para elas, né? Que elas desejam, que elas acham gratificante fazer. Então, esse curtograma vai envolver fundamentalmente as pessoas descreverem o que elas gostam e fazem, o que elas gostam e não fazem, o que elas não gostam e fazem e o que elas não gostam e não fazem. Em geral, nessas pessoas que têm pânico, está muito mais cheio. Gosto e não faço, e faço e não gosto, porque são pessoas que, por serem pouco assertivas, elas não fazem aquilo que elas querem, porque se submetem ao que os outros esperam delas, né? Então, a tendência é você conseguir fazer que as pessoas façam mais o que elas gostam e façam menos aquilo que elas não gostam. Menos, é claro, porque elas vão ter que fazer coisas que todo mundo tem que fazer, né? Isso é uma espécie de ação para aumentar a quantidade de prazer que as pessoas experimentam no dia a dia, tá? Uma outra iniciativa é fazer isso em relação ao futuro, né? Que diz respeito fundamentalmente a uma lista de desejos. Isso é uma ênfase para que as pessoas comecem a planejar a sua vida, dando espaço sempre para fazer as coisas que sejam desejadas por ela e não apenas fazer aquilo que elas acham que é uma obrigação dela. Então, o final do tratamento vai consistir fundamentalmente num esforço para ajudar as pessoas a prevenir recaídas, né? Qual é a melhor maneira de prevenir recaídas? É as pessoas estarem sempre usando aquele tipo de estratégias que foram adquiridas durante o tratamento, né? Então, isso vai envolver fundamentalmente ela continuar entendendo que sentir essas coisas não é perigoso, continuar usando a estratégia CALMS, aceitando as sensações, usando a respiração diafragmática como sendo um elemento de ajuda, usando a reflexão racional dela para combater interpretações distorcidas que ela possa estar fazendo, e usando fundamentalmente não usando aquelas crenças irracionais que elas vinham usando fundamentalmente durante as suas vidas. Uma coisa que é muito importante, até porque a duração do tratamento é relativamente breve, muitas vezes não dá para a gente continuar todo o trabalho de exposição de agorafobia nas 8 sessões que dura o tratamento, né? Então é importante que esse trabalho continue com exposições frequentes, graduais e de longa duração, de maneira que, seja individualmente, seja acompanhado por algum familiar, de forma que a pessoa possa recuperar a sua inserção social. Isso requer uma mudança completa do estilo de vida, né? Lógico que a terapia ajudou muito, mas a pessoa tem que mudar muita coisa, né? Então, como houve essa mudança, eu acho que tiveram outras variáveis que me ajudaram bastante. Mas a mudança foi completa. Todo mundo reparou. Muito diferente mesmo. O transtorno do pânico não é o fim do mundo. Na verdade, para mim foi um presente, porque toda a minha vida mudou. E se não fosse isso, de repente não teria nem mudado, né? Teria continuado assim. Então, não é o fim do mundo, você não vai morrer. Você pode ficar bom muito rapidamente. Eu vou contar a história de um jornalista chamado Gugu Keller, né?
e que relata a seguinte história, que quando ele era jovem, quando ele tinha seus 18 anos, ele morava numa cidade pequena do interior do estado de São Paulo, e nessa época aconteceu do pai dele falecer, tá? O que é uma coisa importante, significativa, adiante vai ficar mais claro. Eu sei que passou o tempo, ele superou a perda, ele passou no vestibular e foi morar com a mãe em São Paulo. E ele voltava nos fins de semana para essa cidadezinha, para balada, para ficar com os amigos e tal. E numa dessas noites, quando ele estava se preparando para voltar, ele fez um lanche rápido, em que ele comeu um misto quente acompanhado de leite chocolatado. E aí, para sair dessa cidadezinha, ele tinha que pegar uma estrada sinuosa, né, até chegar naquelas autoestradas enormes lá de São Paulo que levam à cidade de São Paulo. E quando ele estava nessa estradinha sinuosa, ele sentiu que ele estava enjoado. Ele pensou no que ele tinha comido e ele achou que não se justificava ele estar enjoado, né? Pouco depois, ele começou a sentir que estava com taquicardia. E aí ele lembrou do tempo que ele jogava basquete, né? E ele achou que a taquicardia que ele estava sentindo era diferente da taquicardia que ele sentia quando jogava basquete. Um pouco depois, ele começou a sentir que estava suando. Aí ele achou isso, olha, alguma coisa está acontecendo. Eu estou enjoado, estou com taquicardia, estou suando. Será que eu posso estar tendo um ataque cardíaco? Aí disse, imagina, bobagem. Estou com 19 anos. Isso não deve acontecer. Aí foi mais um pouco, daqui a pouco ele lembrou de ter lido em algum lugar que um ataque cardíaco numa pessoa muito jovem é fatal. Aí ele começou a realmente ficar muito preocupado. E ele começou a ficar mais nervoso, mais ansioso, mais preocupado. E ele estava chegando já na grande estrada que o levaria para São Paulo. E ele lembrou que tinha ali um posto de gasolina, com um restaurante e tudo, onde ele parava para comer, para beber, para abastecer o carro e tal. E ele disse, bom, quando eu chegar lá, eu paro e vou tomar uma água, vou me recuperar. Só que quando ele chegou no posto de gasolina, ele estava todo apagado, não tinha ninguém, não tinha nada, né? E aí ele teve o que ele chamou de a coisa, né? Que foi um enorme ataque de pânico, que deu origem a toda a história de pânico dele. Eu contei esse caso para explicar um pouco como é o modelo do David Clarke, para vocês poderem entender como é que a gente entende o mecanismo do pânico na terapia cognitivo-comportamental. Esse modelo do Clarke é um modelo que, quando a gente explica para os clientes, eles reconhecem imediatamente, puxa, mas é exatamente isso que acontece comigo, né? Só que tem uma parte dos clientes que tem transtorno de pânico que apresenta um tipo de funcionamento que não consegue ser explicado pelo modelo do David Clarke, que é o fato de que eles acordam no meio da noite em pânico, né? Eles estão dormindo muito bem e acordam, meu Deus, o que está acontecendo? E entram em pânico, né? O Clarke, quando tentou lidar com isso, acabou levando a interpretações que não eram muito fundamentadas, né? Então, durante uns 2 anos foram feitas pesquisas e tal, e uns 2 anos depois surgiu um outro modelo, que é o modelo do David Barlow, né? Que entende que esses despertares noturnos em pânico ocorrem em função do que ele chama de condicionamento interoceptivo. O que ele quer dizer com isso? Em 1904, o Pavlov mostrou que cães em primeiro lugar, mas todas as espécies, inclusive os humanos, nós aprendemos também por condicionamento entre sensações externas, né? Então, se a gente
houve um barulho de xícara, né? A gente já faz a imagem do cafezinho e isso já gera uma coisa apetitosa na gente, né? Se a gente imagina um limão, lamber um limão, isso também vai produzir um sentimento desconfortável no nosso corpo. Então, esse tipo de condicionamento ocorre de forma entre estímulos externos. E o Barlow entendeu que algo podia acontecer entre estímulos internos do organismo. O que ele quer dizer com isso? Que no início do ataque de pânico, certas sensações vão se desenvolver e vão culminar com um ataque de pânico. Então vai se construir um condicionamento entre as sensações iniciais, a sensação de falta de ar ou a sensação de taquicardia, que vão induzir o ataque de pânico, mesmo sem mediação cognitiva. Então, é por isso que o Barlow entende que há um condicionamento entre sensações internas, interoceptivas. Quando uma pessoa começa a ter ataque de pânico, ela começa a experimentar sensações de taquicardia ou de falta de ar, e depois de algum tempo, elas crescem até se caracterizar num ataque de pânico. Então, o que poderia acontecer, segundo Barlow, é que uma pessoa poderia desenvolver, em primeiro lugar, uma vulnerabilidade biológica, em função de fatores biológicos. E, em segundo lugar, ela poderia desenvolver uma vulnerabilidade devido a estressores sociais. E, em decorrência desses estresses da vida social, isso iria produzir ativação simpática que poderia resultar em ataques de pânico e que seria talvez o primeiro ataque de pânico. Seria aquele ataque de pânico inicial. Com a repetição desses ataques, o que iria acontecer? As pessoas iriam experimentar várias vezes sensação de taquicardia, sensação de falta de ar, e essas sensações seriam seguidas ao final de novos ataques de pânico. Então a ideia do Barlow é que isso poderia provocar um condicionamento entre essas sensações internas, de tal maneira que quando elas começassem a ocorrer, isso já disparasse imediatamente, automaticamente, mesmo sem mediação cognitiva, ataques de pânico. É por isso, então, que as pessoas acordam no meio da noite tendo ataque de pânico. Eu digo para o paciente, vamos dizer que você esteja andando pela rua e um pitbull aparece na sua frente, rosnando para você. Bom, você não está com ninguém no seu lado para lhe defender e o cachorro também não tem dono nenhum ali. Você fica realmente assustada. Você sente que ali ele pode avançar e ser uma situação desastrosa. Muito bem. Nesse momento, o seu organismo se prepara para você poder se defender. Ou você sobe uma árvore, pula um muro, sai correndo, luta com o animal se ele vier agredir, ou então desmaia. Muito bem. Nesse momento, aparece o dono do cachorro, leva o cachorro, pede 1000 desculpas, por favor, que senão pode ser até processado, deixar um pitbull solto pela rua. E você então fica aliviado, o cachorro e o perigo foi embora. Mas você aí volta para casa e percebe que todo o seu físico está diferente. Seu coração está acelerado, você está pálido, as mãos frias, tremendo, as pernas bambas. Às vezes você tem até que sentar na beira da calçada que você não consegue nem acompanhar, nem caminhar. Pois bem, mas você não está preocupado com isso porque sabe que foi o susto que você levou. Então, chega em casa, toma uma aguinha, conversa com alguém e os sintomas vão desaparecendo. Então, o que acontece? O que acontece? Esses sintomas que você teve com o susto que você levou são os mesmos sintomas que você tem no ataque de pânico. E eles são gerados por quê? Porque você é uma pessoa ansiosa, preocupada, antecipada. E ao longo dos anos,
esse nível de pensamento vai sobrecarregando o sistema nervoso. Ele passa então a fazer umas excitações e provoca todos esses sintomas. É a tal da reação de luta e fuga, que passa a aparecer sem ter um motivo. Então, é muito importante que essa explicação a pessoa consiga fazer essa ligação do emocional com o físico, para poder entender e ficar também até suscetível para poder procurar um profissional da psicologia, da psiquiatria e poder se tratar. O primeiro passo da estratégia CALMS é fundamental, né? Porque uma pessoa ela precisa aceitar as sensações de ansiedade no próprio corpo. Porque o que mais comumente acontece é as pessoas começarem a achar que eu não posso sentir isso porque senão eu vou ter um ataque cardíaco ou alguma coisa assim. O que pode permitir as pessoas aceitarem essas sensações no seu próprio corpo é elas estarem informadas e já terem entendido que essas interpretações que elas fazem são falsas, são distorcidas. É uma mensagem do cérebro delas para a cabeça delas, dizendo, olha, eu acho que você está em perigo. Porque o cérebro não pensa, ele só manda mensagens. E a mensagem se caracteriza através do quê? Sensações de ansiedade. Aumento do ritmo cardíaco, né? Aumento do ritmo respiratório, tensão muscular, essas coisas todas. Então essa é a mensagem que o cérebro manda para a cabeça da pessoa. Olha, acho que você está em perigo através dessas sensações. Se a pessoa disser, não, eu não posso sentir isso, não mande mais mensagens, o que o cérebro vai fazer? Ele é o responsável para salvar a vida daquela pessoa. Ele não tem pernas. Quem pode fazer se salvar é a própria pessoa. Então ele vai mandar mais mensagens. Olha, eu acho que você está em perigo, né? Faça alguma coisa. E a pessoa, se ela conseguir continuar dizendo, não, eu não posso sentir essas coisas, ela vai ter um ataque de pânico. Entende? Ora, a atitude diferente é ela poder dizer o seguinte, olha, eu já sei que isso não é sinal de perigo. Eu sei que isso é apenas sensação de ansiedade. Então, eu posso sentir essas sensações. Não precisa mais ficar preocupado, não, cérebro. Me deixa. Isso não vai ser um perigo para mim. Isso é só ansiedade. Então, um exemplo que eu costumo usar, porque no texto está escrito aceitar a ansiedade, um dicionário define dar consentimento em receber. Aceite a sua ansiedade no seu corpo, assim como você aceitaria um visitante inesperado ou uma dor incômoda. Então, quem já foi para Visconde de Mauá pode entender muito bem o que significa isso. Visconde de Mauá é uma cidadezinha que fica depois de 2 horas de viagem do Rio de Janeiro até Penedo, e depois de 1 hora de viagem numa estrada horrorosa de terra, cheia de curvas, até chegar num vilarejo que tem alguns hotéis, hoje em dia até hotéis de muito boa qualidade, mas que a grande atração de Visconde de Mauá são as trilhas. E nessas trilhas as pessoas vão e tem cachoeiras. Então muitas pessoas vão para lá para tomar banho de cachoeira, essas coisas todas. Então imagine que uma pessoa vá para Visconde de Mauá, leva 2 horas para chegar em Penedo, outra hora de uma estrada horrorosa para chegar lá em Visconde de Mauá, chega lá, pega uma daquelas trilhas e anda, depois anda mais um pouco, depois mais um pouco ainda, até que lá pelas 4 horas da tarde ela chega num casebre onde ela vai passar a noite. Chega à noite, ela não tem iluminação, não tem energia, ela vai ligar o lampião, e aí ela vai começar a sentir uma enorme dor de dente. O que ela vai fazer? Né? Se ela sair dali para voltar para o centro da cidade, procurar um dentista, ela provavelmente vai se perder, vai cair num buraco daquele, cair numa cachoeira, ou vai bater com a cabeça na árvore. Então não faz sentido isso. Até porque se ela for para o centro de Mauá, ela vai chegar lá, vai estar todo mundo dormindo, não vai ter farmácia aberta, o dentista vai estar afastado. Então, quando a gente tem uma dor, qual é a melhor coisa para fazer? É simplesmente aceitar a dor. Né? É desagradável? É desagradável.
Mas lidar com ansiedade é exatamente a mesma coisa. É desagradável? É desagradável. Mas se você lutar contra, ela vai aumentar. Se você aceitar as sensações no seu corpo, ela vai progressivamente diminuindo e vai desaparecer. Então, o segundo passo é uma estratégia que as pessoas usam normalmente, que diz respeito a elas tentarem se distrair. O passo consiste: contemple as coisas em volta de si. Isso, na verdade, é distração. É para quê? Para fazer com que as pessoas deixem de observar o que está acontecendo no seu próprio corpo e deixem de ficar observando os pensamentos catastróficos que estão passando na sua cabeça. Então, dirigir a atenção para fora de si é uma maneira de diminuir a interferência desses pensamentos catastróficos baseados nas sensações que elas estão experimentando no próprio corpo. Existem várias maneiras de distrair-se, né? Uma maneira simples e fácil é tentar cantar o hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga, tá? Então a pessoa vai estar concentrada em reproduzir o hino nacional, e isso vai estar ajudando ela a se distrair. Ou pode fazer uma subtração de 250 menos 7, vai diminuir do 7 de 250. Ou pode fazer prova dos 9 com os carros que estão na frente. Então são várias estratégias que podem ajudar a pessoa a distrair-se de uma maneira eficiente, em vez de ficar observando as próprias sensações no seu corpo. O terceiro passo eu acho muito importante, porque ele explica mais ou menos o mecanismo da agorafobia. Não é um passo para fazer com que as pessoas, a partir daquele momento, façam o tratamento da agorafobia, mas é para elas entenderem o mecanismo. Então, quando uma pessoa, o passo diz o seguinte: haja com sua ansiedade, haja como se você não estivesse ansioso ou ansiosa, né? Então isso vai envolver fundamentalmente a pessoa continuar fazendo as coisas como se nada tivesse acontecendo, né? Eu sei que ela vai estar sentindo sensações de ansiedade, eu sei que ela vai estar querendo sair desesperadamente, fugir para ela se sentir melhor, mas vamos entender aqui uma coisa: se uma pessoa está numa situação que produz muito desconforto, muito medo, e ela se afasta daquela situação e o medo que ela sente diminui, isso vai fortalecer a tendência dela repetir esse comportamento no futuro, porque deu certo, né? Só que quanto mais ela fizer isso, mais ela vai estar treinando sentir medo daquela situação, porque ela está fortalecendo aquilo que é descrito como um comportamento de fuga. Ela vai estar ensinando cada vez mais a si mesma a fugir daquelas situações. Só que, se uma pessoa tem medo de uma situação, o que precisa acontecer para ela não se expor àquela situação? Ela sentir medo. Porque se ela sentir medo, o que vai acontecer? Ela vai evitar se expor àquela situação e com isso ela não sente medo. O medo decorrente da situação. E aí ela vai estar fortalecendo o medo de situações difíceis, né? Como túneis, pontes, elevadores, trânsito e assim sucessivamente. Então, esse passo é importante para a pessoa poder entender se ela está fazendo, continua fazendo as coisas dela calmamente, com tranquilidade, devagar, porque se ela começar a fazer tudo muito rápido, ela vai estar ativando o sistema nervoso simpático, que é tudo que a gente não quer. A gente quer que ela ative o sistema nervoso parasimpático. Então faça tudo devagar. Um outro passo muito importante, e que é o passo mais relacionado à abordagem cognitiva, é examine os seus pensamentos. Porque nesse passo as pessoas vão refletir sobre as interpretações que elas estão fazendo, né? Então, se a Carolina está no supermercado e ela começa a sentir aquelas sensações e ela quer fugir, ela pode se perguntar coisas: mas que provas eu tenho de que o que eu estou pensando é verdadeiro? Que outras interpretações eu posso fazer sobre o que está acontecendo comigo?
Então, a primeira pergunta, ela não tem provas. Ela tem muitas provas, ao contrário, de que toda vez que ela teve aquilo, nunca aconteceu nada. Ela tem muitas evidências também de que outras interpretações são mais possíveis de serem verdadeiras do que essa de que ela pode perder o controle, ou vai enlouquecer, ou vai morrer, qualquer coisa assim. Então, essas outras interpretações dizem respeito a possibilidade de ela estar tendo apenas uma crise de ansiedade, que se ela não lidar de forma satisfatória, aceitando as sensações, respirando e reconcebendo as interpretações dela, isso pode vir a se tornar outra vez um novo ataque de pânico. Então, se ela for a uma livraria, por exemplo, e ela começar a sentir-se mal na livraria, ela vai poder, através da resposta a essas perguntas, através da aceitação das sensações, através da respiração, ela vai conseguir deixar de sentir essas coisas e isso poder, novamente, ela reassumir controle sobre o que está acontecendo com ela. Hoje em dia, novas técnicas de tratamento têm sido desenvolvidas. Uma delas, por exemplo, envolve o uso da realidade virtual, porque às vezes o paciente que tem transtorno do pânico, ele tem tanto medo de enfrentar as situações que fica difícil colocá-lo num trânsito, num túnel, numa feira, numa situação temida por ele. Então, o Laboratório de Pânico e Respiração do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro vem desenvolvendo e já tem os primeiros trabalhos publicados, onde o paciente enfrenta as situações temidas através da realidade virtual. Ele participa de um filme onde ele é um personagem do filme e ele consegue controlar determinadas situações desse filme. Isso faz com que não apenas ele consiga controlar a respiração, a palpitação, a sudorese, mas também ele vai galgando etapas no filme onde ele cada vez consegue enfrentar situações mais complexas e isso faz com que ele depois consiga, na realidade, enfrentá-las sem tanto sofrimento. Recentemente passaram um filme, né, da Jack Nicholson com Morgan Freeman, né, Antes de Partir. E nessa lista são 2 pacientes terminais e que fazem uma lista de coisas um deles faz uma lista de coisas que ele gostaria de fazer antes de morrer. E o outro debocha tal, mas eles começam então a cumprir aquela lista e aquilo é fonte de um renascimento para eles, né? Porque eles vivem de forma intensa esse fim de vida deles, mas de uma forma muito satisfeita. E a pergunta que fica é a seguinte: por que uma pessoa precisa estar em estágio terminal para começar a fazer as coisas que ela gosta de fazer?